Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Vícios Emocionais. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Nesse vídeo, nós falaremos sobre o que são vícios emocionais e como eles impactam a sua vida. E, importante dizer, esse vídeo é de caráter educativo e não invalida a continuação do processo de terapia e muito menos o acompanhamento psicológico. Avisos feitos, vamos ao nosso conteúdo. O que são então vícios emocionais? São padrões repetitivos de comportamentos e estados emocionais que promovem, por vezes, prazer ou alívio momentâneo, mesmo que sejam prejudiciais a você. Então, se eu tenho uma característica de um estado que ele é repetitivo, perceba, uma pessoa que está acostumada a receber atenção através do drama, quando as coisas estão normais, quando a maré está tranquila, ela dá um jeito de deixar o ambiente caótico. Por quê? Porque dessa forma ela consegue atenção. Isso é um vício emocional. O problema é que você começa a sabotar teus relacionamentos por conta dos seus vícios emocionais. Eu falei somente do drama, mas nós temos dependência emocional, nós temos discussões bobas, brigas e etc., que podem também estar atreladas a, por exemplo, a validação externa que impacta diretamente o seu relacionamento. E o problema não é somente nos relacionamentos interpessoais, mas também no seu próprio relacionamento consigo mesmo. Afinal de contas, se eu preciso da validação externa para que eu esteja feliz, para que eu me sinta normal, em paz, tem algo de errado. E então, como os vícios emocionais se formam, afinal de contas? Eles se formam por experiências adversas que muitas vezes são traumáticas, um processo de rejeição, de perda significativa, do processo de receber atenção, muitas vezes de validação externa de alguém que era muito importante para você e por vezes no momento que você precisou ou quando você tinha atenção, a pessoa sempre trabalhava esse momento de atenção apenas no estado caótico, de ambiente caótico. Você tem um condicionamento neural, que é quando o seu cérebro ele aprende a repetir esses padrões emocionais que são negativos, mas também são conhecidos por você. E o nosso cérebro ele gosta daquilo que é familiar. Tudo aquilo que é familiar, ele gosta. Não no sentido de estar relacionado ao prazer, mas sim no sentido de você gastar menos energia. Porque aquilo que você não conhece te assusta, porque gera incerteza. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a presença de incerteza, principalmente quando relacionado ao futuro ou a falta de controle de algo. E os impactos dos vícios emocionais são claros nos teus relacionamentos. Uma vez que você tem consequências dos vícios emocionais em relacionamentos tóxicos, então você passa a ter relacionamentos tóxicos muitas vezes por conta de um vício de drama. E aí você tem aquelas pessoas que são narcisistas, por exemplo. Você tem então essa repetição de padrões de estados emocionais negativos que fazem com que você tenha uma insatisfação constante quando você tem, por exemplo, um outro modelo de relacionamento, que é um relacionamento saudável. E aí tem pessoas que saem de relacionamentos saudáveis porque estão tão viciadas emocionalmente em um padrão autodestrutivo do passado que elas simplesmente não conseguem lidar com a estabilidade. Elas precisam do caos. Elas começam então a atrair pessoas que as traem, pessoas que são realmente sem caráter. E isso é um estado, literalmente, emocional que te coloca em um ambiente de instabilidade emocional. Só que por vezes você viveu tanto tempo nessa instabilidade emocional que você tem dificuldade de sair desse estado. E é aqui que mora o perigo. Porque se você não consegue lidar com a paz, é porque você já se acostumou com o caos. E isso tem um grande impacto na tua autoestima. Porque se você tem a tua autoestima
vinculada à tua parte emocional, perceba, se eu sou uma pessoa que tenho a minha parte de autoestima linkada à validação externa, eu deixo de postar muitas vezes aquela foto que eu gosto, ou às vezes eu posto, mas mesmo postando, eu não tenho as reações que eu esperava, e aí eu vou e deleto as fotos. Por quê? Porque eu não postei para mim mesmo. E olha o impacto que isso tem na autoestima. Será que você não tem a tua autoestima minada pelas redes sociais, por exemplo? Certamente, quando nós temos poucas reações nas redes sociais, nós nos questionamos. Poxa, será que esse post fez sentido? Será que não fez? E aqui entra um princípio fundamental: autoconhecimento. Porque somente com autoconhecimento eu consigo trabalhar de fato as minhas escolhas de uma forma assertiva. Afinal de contas, se eu gostei da foto, por que eu vou apagar? Perceba que pessoas que têm um autoconhecimento muito sólido, elas dificilmente entram nas consequências desses vícios emocionais, que são, por exemplo, a fuga emocional, quando você passa muito tempo, às vezes, ali no trabalho, ou enfim, você busca alguma fuga emocional para não estar presente, às vezes, naquela situação, ou você tem um controle excessivo sobre algo. Isso tudo são estados emocionais que você aprendeu lá atrás. O seu cérebro entende que isso é familiar. E para você romper esse ciclo, para você romper com os vícios emocionais, você precisa reconhecer, tomar autoconhecimento, autoconsciência dos teus gatilhos, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das oportunidades que isso pode te trazer, das ameaças. Tudo isso faz parte do processo de autoconsciência. E então você começa a elaborar estratégias novas, começa a trabalhar o seu sistema de crenças, entende o teu modelo cognitivo e a partir daí você fortalece suas crenças, principalmente as crenças produtivas, e a partir daí começa a ter novas emoções que geram novos sentimentos. E o que são sentimentos? As interpretações das tuas emoções. E esses sentimentos geram comportamentos. E esses comportamentos geram, por sua vez, resultados. Por isso é importante você entender o teu modelo cognitivo, o teu padrão emocional, como você tem entendido os teus estados emocionais, a consciência dos teus estados emocionais fazem total diferença nos resultados que você tem. Os vícios emocionais, eles podem sim ser superados. E é justamente com essa autoconsciência que nós superamos os vícios emocionais, com estratégia e ajuda de profissionais qualificados. E mais importante do que isso, a persistência, porque a jornada dessa mudança, ela não será fácil, especialmente no sentido de tédio. Muitas vezes o tédio que nós tratamos como algo banal pode fazer parte de um processo de cura, e de uma cura que vai envolver autocuidado, autoconhecimento, autorregulação emocional e automotivação, que são pilares fundamentais na inteligência emocional. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série sobre vícios emocionais. Fique conosco, porque a nossa série está só começando. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.